Bom, queridos irmãos, vamos para a palavra? Feche os seus olhos, prepare o seu coração. Você sabe que a palavra rema dos céus vai ser liberada, mas você decide o quanto dessa palavra faz sentido para você. Então, pede a Deus, fala, Deus fala comigo, Deus ministra o meu coração, Deus, que essa palavra possa tocar fundo, que essa palavra possa mudar algo no meu interior, que essa palavra me leve para mais perto de Ti, que essa palavra possa me ajudar a ser cheio do Teu Espírito Santo, que essa palavra possa abençoar minha casa, minha família, que essa palavra possa mudar o meu caráter, a minha imagem, mudar a minha fala, mudar a minha mente, mudar o meu coração. Faz a sua oração, Deus vai falar contigo. Deus ouve cada oração, ministra a cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pedir perdão porque, pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho 15 minutos para fazer uma mensagem. Eu não tenho como fazer uma mensagem em 15 minutos. Então, eu vou empurrar um pouquinho a mensagem, tá bem? Bom, hoje é Dia dos Pais, parabéns a cada pai. Eu sei que nós não temos o mesmo peso do Dia das Mães, né? Que é a segunda melhor data do comércio brasileiro, mas você tem o seu valor, pai. Nós temos o nosso valor. Pensando sobre a importância da figura do pai, você sabe que por muito tempo a ciência praticamente ignorou o pai? Entre 1960 e 1976, nós tivemos apenas 3% de pesquisa sobre a figura do pai no desenvolvimento infantil. 3%. Só que nas últimas décadas, os pesquisadores passaram a levar a sério o papel do pai. E estudos acadêmicos recentes mostram que relações paternas marcadas por afeto, presença, diálogo e incentivo à autonomia influenciam diretamente, escuta isso, no desenvolvimento emocional, social e até cognitivo da criança. O pai tem o seu valor. E o inverso também é verdade. Estudos associam a ausência paterna a mais dificuldade emocional e mais risco de problemas de comportamento na adolescência. O pai ajuda a dar limites. Então, pai, você também é importante. Um estudo do IBGE, olha que interessante, sobre mobilidade socioocupacional, mostra que 33,4% das pessoas no Brasil exercem o mesmo tipo de atividade dos seus pais. 33,4%. É um terço, né? 33,3%, 33,3%, exatamente um terço. Um terço das pessoas exercem o mesmo tipo de atividade dos seus pais. Agora pensa comigo, se a influência do pai é capaz de moldar a profissão que o filho escolhe, será que ela não é capaz de moldar algo mais profundo como a fé? Será que a fé dos pais incentiva a fé dos filhos? Pai, aquilo que você busca de verdade, aquilo que você valoriza no seu coração, aquilo que você vive intensamente diante dos seus filhos, é isso que você planta no coração deles, tanto para o bem quanto para o mal. A verdade é que todo pai deixa uma herança. Repete comigo. Todo pai deixa uma herança. A pergunta que você deveria se fazer é: qual a herança que eu estou deixando? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O título da mensagem é O Legado de um Pai. Isso, coisa linda. Olha esse pai que bonito com a camisa da New Hope. O legado de um pai. Irmãos, não é um legado que se mede com bens, não é um legado que se mede por profissão, é um legado que atravessa gerações, é um legado espiritual. Então, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo
28, primeiro livro de Crônicas. Por isso que se fala primeiro Crônicas, não primeira Crônicas. Então você vai abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 28. Nós vamos ler o capítulo todo. Esse capítulo é bem interessante, porque é outro capítulo que fala sobre Davi passando o bastão para Salomão. Se você estiver abrindo a Bíblia, eu espero, se você não tiver com Bíblia, vai aparecer aqui atrás de mim. Diz assim a palavra de Deus. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, bem como os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e derramou muito sangue. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família. Dentre os filhos do meu pai, ele quis me fazer-me rei de todo Israel. Dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu meu filho Salomão para sentar-se no trono do reino do Senhor sobre Israel. Ele me disse: o seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês, diante de todo Israel, a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, das suas salas superiores, das suas câmaras internas e do lugar da expiação. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito lhe havia posto no coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos do tesouro do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor, bem como dos utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro, o peso de prata para todos os utensílios de prata, que seriam utilizados nas diferentes tarefas. Eu quero que você pule para o verso 18, porque aqueles versículos vão falar tudo sobre peso de ouro. Então, o verso 18, o peso do ouro refinado para o altar de incenso, também lhe deu o desenho da carruagem, isto é, dos querubins de ouro, que com asas estendidas abriu a arca da aliança do Senhor. Davi disse ao seu filho Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me capacitou para entender todo o projeto da obra. Davi também disse: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que você termine toda a construção do templo do Senhor.
As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas a serem feitas no templo de Deus, e você receberá ajuda voluntária de especialistas em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Queridos irmãos, você sabe que Davi, apesar de todas as suas falhas, era um homem segundo o coração de Deus. Ele era. E o coração de Davi, em um momento, ardia por uma coisa mais do que qualquer outra coisa. O coração dele ardia porque ele queria construir um templo suntuoso, mais suntuoso do que o seu palácio. Davi queria um templo enorme para Deus. Mas Deus impede Davi por causa do muito sangue que havia nas mãos dele. Provavelmente sangue de injustiça. Mas Deus deu um desafio para Davi. Deus virou para ele e falou: você pode terminar essa obra através do seu sucessor. Você pode preparar todas as coisas, você pode organizar todas as coisas. Davi fez o quê? Irmãos, Davi fez os projetos, Davi fez as planilhas, Davi comprou os materiais, Davi escolheu os trabalhadores, Davi escolheu os levitas, Davi colocou homens especializados em cada área. Davi terminou dizendo que, no último versículo, ele diz: vão ter trabalhadores especializados, voluntários em cada área que você precisa. É a minha oração para a nossa igreja. Trabalhadores especializados, voluntários para cada área que a gente precisa. Mas agora é um momento importante para Davi. Davi está declarando sobre Salomão o seu legado. E esse legado, irmãos, não tem a ver com bens. Pode parecer, mas não tem. Esse legado tem a ver com dedicação plena, dedicação constante ao nosso Deus. Esse é o ponto principal. Esse é um legado de um pai. E hoje é Dia dos Pais. Eu quero que você decida, pai, qual legado você quer deixar. Serve para a mãe também. Então a gente vai aprender com o rei Davi como deixar um grande legado para os nossos filhos. Se você não tem filho ainda, guarda essa informação. Mais tarde você usa. Primeira coisa que eu quero dizer para você: o legado do pai é preparar o caminho do filho. Repete comigo. O legado do pai é preparar o caminho do filho. Lê comigo os versos 2 e 3. 2 e 3. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos, meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá o templo em honra ao meu nome, pois você é guerreiro e derramou muito sangue. A partir do verso 11, lê comigo só o verso 11. Então Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico do templo. Eu ia ler até o verso 18, mas eu não tenho tempo. Mas você sabe sobre o que é. Davi entregando a planta, o planejamento, o peso do ouro, a organização, as pessoas que vão trabalhar. Você sabe disso aqui. O que Davi mais queria na vida? Construir um templo para Deus. Mas Deus disse o que para Davi? Não, você não pode. Você tem muito sangue na sua mão. Se você recebe um não de Deus, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? A frustração? Deus tem o direito de dizer não? Davi aqui, irmãos, ele não guarda amargura. Deus diz que é o filho, não, seu filho que vai construir. Irmão, Davi, você não vê um pio de amargura nele. Qual a próxima coisa que ele faz depois que Deus diz que Salomão vai poder construir? Ele prepara o templo. Mas ele prepara um templo de uma maneira, irmãos, ele manda vir a madeira lá da Síria. Ele manda fazer o mármore. Irmãos, praticamente
Isso ali era um CIEP, era só encaixar. Era só montar. Você é da época do CIEP? CIEP era só encaixar. Davi preparou tudo. Davi, ele não sabota o filho dele. Ele prepara o que é necessário. Ele junta o ouro, ele junta a prata, ele junta bronze, ele junta ferro, ele junta madeira. Ele entrega a planta detalhada do templo. Ele prepara arquiteto, ele prepara artesão, ele prepara sacerdote, ele prepara todo o material necessário. Irmãos, meu Deus do céu. Davi se realizou no filho, sim ou não? Sabe o que é engraçado, irmãos? Existe uma grande parte dos pais que quer se realizar nos filhos. Eu descobri que entre 15% e 25% dos jovens, eles escolhem a faculdade não por desejo próprio. Mas por quê? Por causa da influência e da expectativa dos pais. Irmãos, é muita coisa. Entre 15% e 25%, isso aí dá quase um quarto. Meu Deus do céu. E das pessoas que acabam desistindo da faculdade, um percentual das pessoas que acabam desistindo da faculdade, entre 30% e 40% colocam a seguinte justificativa: fiz o curso por causa dos meus pais e vi que não era para mim. É muito também. Eu conheci uma médica que ela terminou o curso de medicina, colocou o diploma em cima da mesa de trabalho do seu pai e falou: tá aqui. E nunca mais exerceu medicina. Ela fez isso. Acredita nisso? Meu Deus do céu. Irmãos, eu sei que até existem filhos que não estão seguindo os seus próprios sonhos, mas não é o caso aqui, ok? Aqui, Deus escolheu Davi, mas Deus também escolheu Salomão, graças a Deus. Então era a continuação. No verso 6, Deus diz isso claramente. Olha o que diz lá. Ele me disse: ele, o seu filho Salomão, é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi. Repete comigo. Eu o escolhi. Quem escolheu? Deus. Eu escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Bonito isso, né? Davi, sabendo que Salomão era quem era sucedê-lo, ele prepara o caminho para o filho. Eu acho interessante que a Bíblia fala sobre o pai deixar recursos para o filho, mas não o filho deixar recursos para o pai. Você já percebeu isso? Está lá em Provérbios 13, 22. Diz assim: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Meu Deus do céu. João Vitor, não tenho nada para deixar para o seu filho, hein? Estou avisando. Vou deixar um Fusca. Ainda vou comprar o Fusca, mas eu vou deixar um Fusca para ele. E 2 Coríntios 12, 14, lá na segunda parte, que ele fala sobre o oposto. Ele diz assim, na segunda parte, pode seguir mais. Os filhos, não tem? Eu errei? Fui eu que errei o versículo? Diz assim, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Isso aí. Os filhos não devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Eu lembro uma vez que meu pai, assim que eu me formei, engraçado, eu tinha me formado, mas eu já tinha o João Vitor. Então já tinha mais de 27 anos, já estava formado há bastante tempo. E ele falou assim, que bom que você já está trabalhando e tal, aí eu vou ter segurança no final da minha vida e tal, porque você vai me ajudar e tal. Aí eu parei, olhei para ele e falei, pai, eu quero te agradecer, porque tudo que você tinha, você investiu em mim e no meu irmão. Mas agora eu tenho o João Vitor. Escolhe, por favor, em quem você quer que eu invista, em você ou nele. Aí ele falou, não, investe tudo nele. É isso, irmão.
Ou seja, o legado de um pai é ajudar o seu filho tanto na caminhada natural quanto na caminhada espiritual. Repete, espiritual. Paternidade, muitas vezes, é semear aquilo que outra geração vai colher. Você não vai colher, a outra geração vai colher. Existe um provérbio árabe que talvez você já tenha ouvido, e o provérbio diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Quem já ouviu isso? É velho esse. Você não sabe por que quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Então eu vou contar a história toda. A história é a seguinte: diz a tradição que um jovem caminhava por um deserto no Oriente Médio, quando avistou um homem muito idoso. O velho, com as mãos sujas de terra e o corpo cansado pelo sol, trabalhava arduamente, cavando o solo arenoso para plantar uma muda de tamareira. Curioso e um tanto cético, o jovem aproximou-se e perguntou: bom velho, por que o senhor gasta suas poucas forças plantando essa tamareira? O senhor bem sabe que ela leva quase um século para dar frutos. Com a idade que tem, o senhor dificilmente estará vivo para provar uma única tâmara sequer. O velho interrompeu o trabalho por um momento, limpou o suor da testa, olhou para o jovem com um sorriso sereno e respondeu: meu jovem, os outros plantaram e eu comi. Eu planto agora para que os outros que virão depois de mim também possam comer. Agora você vai gostar do provérbio, né? Quem planta tâmaras não come tâmaras. E então eu vou repetir: o legado de um pai é ajudar seu filho na caminhada, tanto natural quanto espiritual. A segunda coisa que eu quero dizer para você: o legado de um pai é apontar para Deus. Repete comigo: o legado de um pai é apontar para Deus. Eu não vou ler, mas do verso 4 ao verso 9, eu vou ler algumas partes. Bota aí para mim. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me. Repete, escolheu-me. Dentre toda a minha família, para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu, repete, escolheu. Judá como líder da tribo. Verso 5. Dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu. Repete, ele escolheu. O meu filho Salomão para sentar-se no trono do reino sobre Israel. Verso 6. Pois eu o escolhi. Repete, eu o escolhi. Isso aí. Verso 10. Cadê o verso 10? Não botei aqui. Ok, tudo bem. Irmãos, a pessoa mais importante para um cristão é Deus. Mas Davi, quando ele vai falar daquilo que é mais importante para ele, ele não fala de riqueza, ele não fala de conquista, ele não fala de reinado, ele aponta para Deus. Todos os versículos aqui, que eu não li, inclusive, todos os versículos, Davi só fala sobre uma pessoa em todos os versículos. Todos os versículos, ele fala sobre Deus. Todos. Inclusive, irmãos, se você retirar desse capítulo a introdução do primeiro versículo, se você retirar desse capítulo a entrega da planta, que ele fala lá no primeiro verso, e se você retirar os versículos que falam sobre o peso do ouro, todos os outros versículos citam a pessoa de Deus. Todos. Todos. Ou seja, Deus é o foco de Davi do início ao fim. E Davi vira para Salomão e fala para que ele exercesse o reinado dele confiando em Deus. Isso é mais ou menos o que Josué falou para o povo de Israel. Vocês podem escolher, tá lá, vocês escolhem lá quem vocês querem servir. Eu, porém, pode botar lá no final, eu, porém, e a minha família pode seguir. Serviremos ao Senhor. Ou seja, o legado de um pai é apontar para Deus. E Davi fazia exatamente isso. Davi aprendeu isso na lei mosaica, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, ensina-as com persistência aos seus filhos, fala sobre elas quando estiver sentado, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, o maior legado de um pai não é a herança material,
é conduzir o filho a um relacionamento pessoal com Deus. Se você crê nisso, diga amém. Tem uma história muito interessante, irmãos. Essa é uma ilustração que eu ouvi tem pelo menos 30 anos. Não, 30, pelo menos 40 anos. Eu quero compartilhar com você. Há muito tempo, havia um pai que, quando enviou seu filho para a faculdade, lhe deu de presente uma Bíblia. E ele disse: aqui estão todas as respostas e todo o suporte que você precisa. Foi o que ele disse. Aqui estão todas as respostas e todo o suporte que você precisa. Só que enquanto esse rapaz estava fora, o jovem passou por dificuldades. O jovem ficou sem dinheiro. O jovem chegou a passar fome. O que ele fez? Ele começou a enviar cartas para o seu pai, ele começou a enviar mensagens para o seu pai. Não tinha celular. E ele pedia dinheiro. E qual era a resposta do pai? A resposta era sempre a mesma. Qual era a resposta do pai? Na Bíblia estão todas as respostas e todo o suporte que você precisa. Irmão, esse cara ficou irritado. Esse jovem parou de enviar mensagem para o seu pai. E anos mais tarde, após a morte do pai, esse jovem que já estava fracassado na vida, ele decidiu abrir a Bíblia pela primeira vez. E entre as páginas, ele encontrou um cheque de alto valor que o pai tinha deixado entre versículos que falavam sobre provisão. Ou seja, o dinheiro sempre esteve ali, mas o filho passou necessidade porque nunca abriu a Bíblia. Meu Deus do céu. Irmão, você pode dar tudo para o seu filho. Estudo, recurso, provisão, mas nada do que você puder dar pode se comparar ao legado de apontar para Deus. E por último, o legado de um pai é fortalecer o chamado do filho. Repete comigo. O legado de um pai é fortalecer o chamado. Vocês não estão falando comigo, não. Não, fala comigo. O legado de um pai é fortalecer o chamado do filho. Irmãos, eu nem penso para ficar falando um para o outro. A Milene me proibiu, não faço nunca mais isso. Então repete comigo, com gosto. Lê 2 versículos comigo, o verso 10 e o verso 20. Olha aí. Veja que o Senhor o escolheu, repete, o escolheu, para construir uma casa que sirva de santuário, seja forte e mãos à obra. Davi também disse: seja forte e corajoso e mãos à obra, não tenha medo, verso 20, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você, Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine toda a construção do templo do Senhor. Sabe quantas vezes aqui Davi diz que o Senhor o escolheu? Você tem ideia? Quantas vezes Davi fala que o Senhor escolheu alguém? 5 vezes. Uma vez ele fala que o Senhor escolheu Judá. Uma vez ele fala que o Senhor escolheu Davi. E 3 vezes ele fala que Deus escolheu Salomão. Muito interessante. Ou seja, Davi reconheceu que o Senhor tinha um chamado, que o Senhor tinha escolhido Salomão. Davi, então, entrega tudo para Salomão, entrega o templo pronto. Davi abençoa a caminhada do filho, Davi orienta o filho, Davi aponta o pai para o filho, mas eu quero te dizer, irmãos, Davi levou o filho para o chamado dele. Irmãos, eu tenho um sonho, I have a dream. Na verdade, tenho vários sonhos, mas um dos sonhos que eu tenho é construir um templo para o Senhor aqui na Zona Sul, bonito, também suntuoso. Não precisa ser em mármore Carrara, não, irmãos. Pode ser material mais barato, não precisa ser as coisas mais... Mas um templo grande para a gente alcançar as pessoas. E eu fico pensando assim, Deus, o Senhor vai me dar esse templo? Deus, a gente vai construir esse negócio? Deus, irmão, mas eu quero dizer para você, não sei se você é eu. Será que vai ser o João? Não sei. Será que vai ser outra pessoa? Eu não sei.
Se for o João, eu preciso ajudar a preparar o caminho dele. Levar ele para mais perto de Deus, fortalecer o chamado dele. É isso que um pai faz. Mas se o chamado do João for outro, para uma outra área, para fazer uma outra coisa, eu preciso também ajudar a preparar o caminho, também levar ele para mais perto de Deus, também fortalecer o chamado dele, seja ele qual for. É o nosso papel como pai. Pergunta: qual o chamado dos seus filhos? Para onde Deus está levando eles? Queridos pais, sejam sábios. Não tentem realizar os próprios sonhos frustrados nos seus filhos, tá bem? Eu sei que todo mundo aqui tem alguém na família que sonha que o filho seja médico. Alguém aqui tem. Eu tenho certeza disso. Ninguém sonha que o filho seja professor. Eu gosto tanto de professor. Por que você não sonha que seu filho seja professor? Acho legal, acho uma boa ideia. Não acho ruim, não. Seu filho vai ser jogador de futebol? Ah, tá, calma. Com certeza. Coitado. Pode ser. Mas deixa ele decidir, tá bem? Se bem que você tem que investir bem cedo, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Ou seja, irmãos, reconheça o seu filho, abençoe o seu filho, encoraje o chamado do seu filho, mas leve ele para mais perto de Deus. Para abençoar o chamado do filho, se exige que o pai perceba o que Deus está fazendo e ajude o filho a viver o sonho de Deus para ele. Eu quero concluir essa mensagem. Cadê os meus ajudantes, que tem todos eles a iluminação dos seus celulares, meu Deus Jesus? Cadê Suri? Suri, cadê você para desligar a luz? Eu quero concluir essa mensagem. Quero te dizer, irmãos, Davi não foi um pai perfeito. Longe disso. A Bíblia é honesta ao falar sobre a paternidade de Davi. Inclusive, Absalão é uma grande prova disso. Mas aqui, em 1 Crônicas, capítulo 28, ele acerta no que é mais importante. Ele preparou o caminho, mesmo sem colher o fruto desse caminho. Ele apontou para o seu filho quem era o seu Deus. E ele abençoou o chamado do próprio filho. Esse é o único legado que atravessa a eternidade, irmão. Abençoar o seu filho. Abençoar o chamado do seu filho. E a pergunta que eu faço é: que tipo de legado você tem deixado? Seus filhos conhecem o Deus do seu pai? Não você como pai? Ou o Deus do pai deles? Eles vão poder dizer, como Salomão poderia dizer: meu pai me apontou para Deus. Meu pai preparou o meu caminho. Meu pai me libertou para que eu pudesse ser quem Deus me chamou para ser. Irmão, essa sua... É o que é dito sobre você? Ah, pastor, não sei. Então eu quero desafiar você a fazer uma oração de consagração. E nessa oração você vai dizer para Deus: Deus, primeiro faz o que o Senhor deseja em mim e depois me prepara para abençoar a próxima geração. Faz o que o Senhor quer de mim. Me prepara para abençoar os meus filhos, a minha família. Você quer orar comigo? Feche os seus olhos e diga para Deus assim: Senhor Jesus, eu sei que eu não sou perfeito. Como Davi, eu sou pecador. Mas eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero pedir para que o Senhor possa entrar plenamente na minha vida. Que o Senhor possa tomar a minha vida dando a sua direção. Deus, me ensina o caminho para que eu também possa ensinar o caminho. Deus, me leva para mais perto do Senhor, para que eu também possa apontar para onde é mais perto do Senhor. E Deus,
Me leva para aquilo que é o sonho que o Senhor tem para mim, para que eu possa ajudar outros a viverem esse sonho. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Continua com os olhos fechados. Você não precisa abrir, você pode constranger a pessoa que está do seu lado. E eu quero perguntar: quem é que fez essa oração junto comigo? Se você fez essa oração, levanta a mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Não, se Deus falou contigo, levanta a mão, eu quero te abençoar. Mais alguém? Levanta a mão, quero te abençoar em nome de Jesus. Você aí na internet fez essa oração? Tem um telefone aí para você. Manda uma mensagem, deixa a gente cuidar de você em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção?